Olá, seja muito bem-vindo aqui de volta ainda no módulo 11, desta vez falando sobre o item 11.4 e os cuidados que nós temos que ter com relação à cozinha, né? É de fundamental importância a adoção de medidas de segurança nas operações de cozinhas. Uma causa frequente de incêndios, neste caso, é sempre o acúmulo de depósitos de gorduras ou de óleo, muitas vezes não queimado, nesses locais, principalmente no interior de dutos de fumaças, filtros de extração desses gases de cozinha. A cozinha e os seus compartimentos próximos, então, eles devem ser frequentemente inspecionados para que não haja nenhuma dúvida e de que realmente esses locais eles estão aí devidamente limpos. Quando a gente fala, por exemplo, de coifas ou de exaustores utilizados na cozinha, a recomendação que a gente tem é que a cada 6 meses, por exemplo, estes dutos eles sejam retirados, né, ou limpos no próprio local quando não tem essa possibilidade, né, para retirada, ou seja, para extração de todo o acúmulo de gordura e de óleo, muitas vezes impregnados, né, nas paredes das tubulações, evitando que esse acúmulo, junto com a presença de alguns gases, né, no processo de queima do óleo, não iniciem ali um processo de um princípio de incêndio e até mesmo uma explosão de grande escala. É muito comum a ocorrência de incêndios ou de acidentes desta magnitude, por exemplo, em cozinhas industriais de grande porte, aonde não são feitas estas manutenções preventivas desses sistemas de exaustão. Então, a cada 6 meses, pelo menos, a legislação ela vai determinar aí a obrigatoriedade e a necessidade de limpeza destes dutos como uma forma preventiva de gerar aí as possíveis situações de emergência. O pessoal da cozinha ele deverá também receber treinamentos adequadamente para enfrentar possíveis emergências relacionadas a incêndios nesses locais, e a cozinha deverá estar equipada com extintores de incêndio aí de gás carbônico ou de pó ABC e também de mantas especiais para serem utilizadas para abafamento no caso de um possível princípio ou um incêndio ali em recipientes que contenham óleo, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho aqui no item 11.5, meus alunos, sobre a questão dos equipamentos elétricos e os cuidados que nós temos que ter. Os equipamentos elétricos, principalmente portáteis, eles devem ser cuidadosamente examinados quanto aí neste caso aí a possíveis defeitos apresentados. Deve ser tomado também o cuidado para se garantir que o isolamento elétrico não seja danificado e que a fiação esteja corretamente conectada, e assim permanecer durante todo o tempo em que o equipamento estiver em uso. Também devem ser tomados aí os cuidados para evitar danos mecânicos nos cabos que são flexíveis. Os equipamentos elétricos fixos devem ser do tipo aprovado para áreas classificadas, né? Mesmo aonde possivelmente existem locais onde uma atmosfera explosiva possa com pouca frequência ser encontrada, e é importante que esses equipamentos também passem por manutenção periódica para garantir realmente aí que seus dispositivos ou as suas fiações ou funções não venham aí a se constituir possíveis fontes de ignição, tá bom? Agora vamos falar também de um outro ponto muito importante dentro desta prevenção de combate a incêndio, que é a questão do trabalho a quente. Lá no item 11.6 da NR20 é abordado sobre estes cuidados. Então, todo o trabalho a quente, que é aquele que envolve, né, possíveis soldagens, chamas ou outros trabalhos incluindo certas furações, esmerilhamentos, trabalhos elétricos que possam produzir aí centelhamento, os trabalhos a quente, neste caso, eles devem ser permitidos somente em conformidade com as normas de segurança existentes e práticas seguras adotadas pela unidade. Para isso, por exemplo, para esta aplicação do trabalho a quente, existem alguns pontos dentro da NR18 e dentro da própria NR34 do Ministério do Trabalho que abordam um pouco sobre estas questões e os cuidados. Inclusive, nós temos esse tipo de treinamento aqui no nosso instituto. Caso seja do seu interesse conhecer, participar e fazer e se aprofundar ainda mais neste tema, fale com o nosso time de suporte administrativo ou comercial para disponibilizar para você esse tipo de treinamento. Então, os trabalhos a quente, eles devem, né, retomando aqui, ser muito bem planejados,
Nas reuniões de planejamento devem participar, no mínimo, todos aqueles que vão ter a responsabilidade na execução deste tipo de trabalho. Deve ser feito, geralmente, um plano de trabalho com todas as precauções de segurança relacionadas aí, que deverão ser resumidas na própria permissão de trabalho a ser emitida, né? Uma permissão especial neste caso, para evitar ali que o descuido ou não seguir as orientações corretas possa iniciar ali um princípio de incêndio e até mesmo de explosão, tá bom? Então vamos ficar bastante atento com relação a essa questão dos trabalhos e das atividades a quente a serem realizadas nos locais de trabalho, tá bom? Agora vamos falar um pouco também sobre a questão do uso das ferramentas, que é abordado lá na nossa NR20 no item 11.7. O uso de ferramentas manuais, como por exemplo picadeiras, raspadeiras para preparação e manutenção em partes metálicas, devem ser restritos a esse tipo de ambiente com inflamáveis e combustíveis. A área, neste caso, ela deverá ser desgaseificada e limpa, né, desses possíveis materiais combustíveis que existam. A ferramenta feita, por exemplo, de metal não ferroso, chamados de não centelhantes, apresentam aí neste caso apenas uma menor probabilidade, né, para ocasionar ou gerar aí uma possível centelha ignitiva, né, devido aí à dureza ser relativamente maior desses materiais não ferrosos, né, mas não são tão eficientes quanto as suas equivalências feitas de material ferroso, tá bom? Mesmo com esse tipo de equipamento, deve-se ter aí os devidos cuidados necessários, né, para que aquilo ali não venha a ocasionar uma possível centelha que dê origem ali a uma fonte de ignição e um princípio de incêndio ou de explosão no local. Tá bom? E nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta ainda neste módulo dando continuação, falando sobre sistemas de detecção de incêndios, tá bom? Um grande abraço e até já já. Lembrando, né, que qualquer dúvida que você tenha, não deixe de falar com o nosso time de suporte através dos meios de comunicação disponíveis lá na página principal da sua plataforma de treinamentos. Um abraço e até já já na nossa próxima aula, ainda continuando aqui neste nosso módulo. Tchau, tchau.